Minutos de luz. Filas. Uma boa oportunidade para o exercício da paciência. Mas você pode ir além. Pode aproveitar o tempo lendo um bom livro. Frequentemente se verificam pessoas nervosas, apreensivas, irritadas, porque a fila é grande, a mobilização é vagarosa. Outros aproveitam para falar mal do semelhante, criticar o governo e assim permanece nos comentários mais fúteis. Qualquer dificuldade do cotidiano pode receber o nome de oportunidade. Muitas vezes, o que constitui problemas para uns, significam bênçãos para outros. Enquanto você estiver numa fila, mantenha-se na melhor postura, dando serviço à sua mente. Ao invés de reclamar, faz uma oração, vai ver uma palestra, o tempo não vai mudar se a gente ficar reclamando, vai continuar a mesma coisa. Então, vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, que a espiritualidade amiga possa iluminar a nossa irmã Lúcia, que vai fazer o estudo de hoje, Infortúnios Ocultos, que possamos absorver e colocar em prática o estudo de hoje. E obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, em Teu santo e amado nome, hoje, agora e sempre, que assim seja. Pode vir, Lúcia. Com você. Boa noite. Já tá ligado? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa. E eu agradeço pela oportunidade de aqui estar contribuindo, participando dos estudos da noite, Porque, na verdade, eu sempre gosto de falar que a proposta da gente hoje, não é mais palestras, onde a gente fala, o outro fica ouvindo e sai, nossa, falou tanta coisa boa, tanta coisa bonita, mas a proposta é de estudarmos. Nós precisamos entender o Evangelho de Jesus. E, para entender, a gente tem que falar do que pensa, do que sente, e eu estou simplesmente aqui trazendo um roteiro de estudo, mas sejam bem-vindos na participação, podem perguntar, discordar, concordar, Mércia? Estamos aqui para isso, porque a gente não deve sair com dúvida, porque às vezes a gente sai e fala assim, nossa, mas eu podia ter perguntado, e lembrar que às vezes quando um faz a pergunta, é a necessidade de muitos de nós, Então vamos, como se diz, ser corajosos, perguntar, porque estamos aqui para aprender. Então, como nos foi pedido hoje, nós vamos falar sobre os infortúnios ocultos. E aí eu comecei trazendo uma passagem de Emmanuel, uma frase que fala assim, consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às obras, porque somente nessa diretriz estaremos servindo à construção do reino de amor. Então, quando a gente vê no Evangelho vários capítulos onde se fala que a única forma de alcançarmos o reino de Deus, construirmos esse reino de Deus que é em nós, não é um lugar físico, é um lugar interno, é só através da caridade. Tem uma passagem de Paulo, que ele fala que se ele falasse todas as línguas, se ele soubesse de todos os mistérios, mas se ele fizesse de tudo, mas se ele não tivesse a caridade para com os outros, não ia adiantar. E esse é o convite para nós. Que seja essa caridade
onde nós vamos trabalhar sentimentos, onde nós vamos aprender a colher, onde nós vamos aprender a trabalhar aquilo que está dentro de nós, ou seja, esse aquilo são os sentimentos, porque nós reencarnamos para trabalhar sentimentos. Então, no trabalho da caridade, quando a gente vai falar aqui da questão da caridade material, que é importante, mas a mais importante é a caridade moral, a caridade de dar de nós ao outro. E é importante a gente perceber, gente, que todos nós podemos praticar a caridade. Vamos trazer aqui o exemplo de Jesus. Jesus tinha riqueza material? Ele tinha bolsas de dinheiro? Ele tinha fardos de arroz, de açúcar, de grãos para dar para as pessoas? Em alguma passagem ele fala disso. E o que Jesus fazia? Quem é o maior modelo para nós de caridade? Jesus. Porque a verdadeira caridade é dar de si, dar de nós. Quando eu saio da minha zona de conforto e eu vou em busca, eu vou ao encontro daquele que precisa de mim. E tem alguém que precisa de nós? Nesse mundo que a gente vive, muitos precisam de nós, né? A começar daqueles com quem convivemos no nosso lar, aqueles que convivemos no trabalho, né? Na vida social, na casa espírita. Ou seja, em todos os lugares do mundo tem alguém que precisa de nós. Vocês concordam? Se não concordar, pode falar, viu, gente? Fala assim, não concordo, não. Não é bem isso que você estava... Aí a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Então, o convite de Emmanuel é isso, que nós precisamos uns considerarmos os outros como filhos do mesmo Pai, como irmãos que somos, porque um necessita do outro, nós necessitamos do outro, como o outro necessita de nós. Por isso que Jesus fala do amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco. Então, vamos por aí conversar sobre essa questão de infortúnios ocultos. E aí eu trouxe aqui, para deixar bem claro, né, o que são os infortúnios. Então, fala, é a infelicidade de alguém, é a adversidade, os desafios, as vicissitudes que todos vivenciamos, é a desdita, é um fato infeliz que sucede a alguém ou a um grupo de pessoas. E aí eu coloquei, mas nós já falamos, em qual lugar do mundo nos deparamos com os infortúnios? Em todos os lugares. Encontramos as pessoas em dificuldade, os infelizes, e muitos de nós também. Porque quando fala desse infortúnio oculto, é aquilo que a gente traz e que a gente não divide com ninguém. É aquela dor que a gente sente e que a gente, às vezes, não tem nem coragem de buscar a ajuda, né? E que isso, muitas vezes, tem acontecido dentro do nosso próprio lar. Porque a gente fica assim, fulano só está com uma cara triste. Nossa, estou cansando de ver a cara do fulano triste. Mas a gente já chegou perto e perguntou o que é. Nós já oferecemos, né, o nosso abraço, o nosso bom dia, uma conversa. Porque às vezes está precisando de sentar e conversar com a pessoa. E a gente não pode deixar essas oportunidades passarem. Por isso que Emmanuel fala, consideremos-nos uns aos outros. Porque nesse considerar um ao outro, nós vamos praticar a caridade. É ter consideração, ter compaixão, ter piedade, mas que a gente precisa de ter esse olhar para aqueles com quem convivemos. E esse é um exercício que nos é pedido, né? Porque às vezes o que acontece? A gente nem olha na cara do outro, no olho do outro.
fala um bom dia já meio de costas, saindo, que está atrasado. Se a gente chega aqui na casa espírita, como será que a gente cumprimenta uma pessoa que a gente lida com ela todo dia? A gente passa, ei, Mércia, tudo bem? Tchau, e vai embora. Porque se a gente olhar, a gente não são os olhos que refletem a nossa alma. Se você olhar, você sabe se a pessoa está bem ou não. Né? Mas para que a gente possa fazer isso, a gente tem que aprender a considerar. Tem dia que eu chego na casa espírita para receber uma vibração, um abraço. E tem dia que a gente vem para doar. Não é assim que a gente sente? Tem dia que a gente vem aqui numa alegria e todo mundo que você chega, você quer abraçar, né, Mércia? E a gente abraça e a gente conversa. E tem dia que a gente chega murchinho. Por isso que temos que nos considerarmos, de observar. Não, fulano, hoje acho que ela está triste. Vou lá, tudo bem? Eu já trouxe para vocês aqui uma vez, que uma vez lá na Cárita, né? Na Fundação Espírita Cárita, eu estava, né, fazendo um estudo, quando terminou, aí eu peguei, saí e já tinha cumprimentado uma pessoa, falei, tudo bem com você? Olhei assim bem, né? E eu já a conhecendo, aí ela falou, tá tudo bem. Aí quando ela saiu, ela entrou na fila do passe lá fora, quando terminou eu saí. Aí vi ela de novo na fila, aí eu cheguei perto dela assim, tá tudo bem com você? E dei um abraço nela. Aí ela despencou. E ela naquela firmeza, entre aspas, para ninguém ver, passando por situação tão dolorosa, tão sofrida, né? E não precisava comentar com ninguém o que ela estava passando. Era ver o que eu podia fazer para acalmar aquele coração. E todos nós podemos fazer, gente, todos nós, né? Então, vamos lá. Alguma pergunta, alguma questão? Está tudo certo? E aí eu trouxe, começando o nosso estudo, quase que eu ia trazer literalmente, mas no final eu quero comentar essa passagem do capítulo 13, que é onde que vem nos convidando a compreender o infortúnio oculto e onde que acontece, o que a gente pode fazer. Não sei se você já conhece a passagem, é o 13:4, que fala justamente sobre o tema de hoje, infortúnios ocultos. Aí eu trouxe só o principinho aqui para ser o nosso pontapé. Então nos fala Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que nas grandes calamidades a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Então, quando a gente fala ali nas grandes calamidades, a caridade se emocionam e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Nós passamos por alguma dessas calamidades durante esse tempo agora? Ouvimos falar? E como que foi os nossos impulsos generosos? Como que foi? Alguém teve ou não tivemos? Tivemos. E o que nós fizemos? Pode falar alto. Aqui não tem nota, tá? Nem vai passar, nem repetir. É só para a gente ter certeza daquilo que a gente está falando, né? Doamos, oramos, isso. Contribuímos com aquilo que a gente tinha, né? Aquilo que nós podemos doar, que é nosso. Então, a oração, né? Acho que até eu trouxe no último estudo, quando às vezes a gente fala assim, nossa, eu fico com tanta dó. Não, não é dó, é condoído.
é sentir piedade, né? Ficamos com tanta dó das pessoas, mas eu não posso estar lá para fazer nada lá. Mas nós podemos fazer aqui e que vai chegar lá. Podemos ter tantas pessoas juntando, né, materialmente falando, para levar para lá. Se a gente quisesse contribuir, podíamos levar nos lugares a contribuição para o Rio Grande do Sul. Não é isso? Porque esse foi o mais recente. E também, quando a gente fala, nossa, mas eu não estou lá, nós sabemos que pelo pensamento, se assim o quisermos, porque o pensamento, ele cria ao nosso redor, mas em nós, toda uma ideia, toda uma vibração que alcança onde a gente quiser. Alcança, gente. Então, se vibrarmos na hora da nossa prece com sentimento de amor, de caridade, de piedade, para chegar um alento para alguém lá, é só nos colocarmos disponíveis, principalmente na hora que a gente for dormir, e pedir que a espiritualidade, se permitir, que possa utilizar dos nossos fluidos, que possa utilizar do nosso ectoplasma e fazer chegar onde for necessário. É uma forma da gente estar doando. Oi. Dó com... porque na dó a gente fica assim, ai, tadinho, que dó, né? Que é uma vítima e fica vitimizando a situação. E ter compaixão é quando a gente compadece, quando a gente é solidário com a dor do outro. Aí você envolve vibracionalmente, energeticamente. Porque é dó assim, tadinho, que dó, né? Está ali, ó, que dó. Empatia, colocar-se no lugar do outro com caridade, né? A gente precisa sempre de perceber assim, qual que é o sentimento que eu tenho, né? É de compaixão, é de tolerância, né? E é o que a gente mais está precisando hoje, né? Porque ninguém está tendo empatia com ninguém. Todos nós queremos assim, é meu, se eu resolver minha vida, o resto é resto. E o convite é de Emmanuel, consideremos-nos uns aos outros. Essa fala é muito forte hoje, né? Consideremos uns aos outros. Mas aí fala que esses impulsos generosos, por isso que fala, nós somos solidários, mas precisamos de ser fraternos, porque fala assim, né, do brasileiro principalmente, precisou de juntar as coisas para dar para os outros, a gente junta. Principalmente fazer limpeza da nossa casa, não é o que a gente faz? Pega aquilo tudo que não serve mais e a gente quer dar. Mas a gente tem que aprender que, inclusive, o item seguinte a esse infortúnio oculto é qual? O óbolo da viúva. O que é o óbolo da viúva? É aquela que não tinha e tirou do que lhe era necessário para doar para o outro. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? O que a gente tem feito? Eu dei graças a Deus. Aquela catástrofe veio na hora certa, porque meu guarda-roupa está tão cheio. Não. Para fazer a caridade, a gente tem que sentir, gente. Sendo que, às vezes, a gente começa nesse impulso generoso de dar aquilo que está me sobrando, para depois a gente dar daquilo que é nosso. Aí a gente fala assim, nossa, mas daquilo que é meu eu vou dar para o outro? Vamos pensar. O que é nosso, que eu preciso e que eu posso dividir com o outro? Alguém pensa em alguma coisa assim? Pensamos, gente? Ou não pensamos? Fazemos... Oi? Mas o óbolo da viúva não é o sobrar, é aquilo que me faz falta. O que é necessário, não é nem o que faz falta, hein, gente? O que é necessário que eu preciso aprender a doar, a dar de mim para o outro? Vou falar primeiro materialmente mesmo. Por exemplo, um alimento.
A gente pega um alimento, né, tá lá abarrotado, mas eu falo assim, nossa, eu queria tanto fazer canjica, amo canjica. Me veio aqui, canjica. Alguém passa e fala assim, nossa, há quantos anos eu não como uma canjica? Eu tiro dessa minha canjica um pacote, eu cozinho até e dou para a pessoa. Eu pego uma panela, não é aquela panela que já está lá guardada, que a gente fala assim, essa eu vou levar para o sítio, essa eu vou levar para o amigo do sítio. Não. Se alguém precisar de uma louça, de uma panela, eu pego do meu armário, que eu uso, tenho 10 panelas. Eu pego uma delas e dou para a pessoa. Que às vezes a gente dá, ó, essa já está tão amassada, que está ali escondidinha, que eu tenho dó de dar. Tenho dó de jogar fora. Isso não é o óbolo da viúva, é daquilo que me é necessário. E a gente precisa aprender, né? Fazer esse bem. E quando a gente fizer esse bem, é aquilo de fazer a pessoa sentir-se acolhida naquilo que faz. Esse é o convite desse trabalho, né? E aí vai continuando a falar que, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebido. Os que jazem sobre um grabato, ali está falando, né, de um leito pequeno, de um leito simples, sem se queixarem. E ali vem nos falando, gente, que a verdadeira generosidade diante dos infortúnios ocultos é aquilo que a gente pode fazer, e às vezes a gente acha que infortúnios ocultos está acontecendo num bairro muito pobre, está acontecendo na favela, está acontecendo com aqueles que estão na rua, e é verdade. Porque alguém já parou para conversar com algum que dorme ao relento na rua, para saber do infortúnio oculto dele? A gente tem que saber. A gente tem que orar, a gente conversar, perguntar. Ou a gente pode dar o pão assim, toma o pão, né? Nem com medo de aproximar. A gente dá um bom dia. E aí a gente vai trazer para mais perto. Existem infortúnios ocultos dentro do nosso lar? E aí a gente precisa prestar atenção, porque às vezes a pessoa está tão fechada, com um problema tão sério, que a gente só olha assim, está emburrada. Vou deixar para lá, está emburrada. Mas a gente não sabe o que está passando na alma, a dor daquele espírito. E eles estão com dores. Hoje a gente vê falar muito de crianças que estão com depressão, que estão com problema de ansiedade, que estão suicidando. A gente ouve muito hoje. E é interessante que tem no livro, agora eu não sei se é Obras Póstumas ou a Gênese no final, quando fala que iria acontecer isso. Mas por quê? A gente chega, o menino está triste, não conversa, está amuado. E assim, que menino, o que você tem? Você não vai conversar, não? Você não tem que reclamar, você tem tudo. Mas a gente está esquecendo de ouvir o Espírito, que estando criança, está na fase infantil nesta encarnação. Mas é um espírito milenar, que foi confiado a nós, pais, para encaminhá-los rumo à evolução. É o capítulo Honrai o vosso pai e a vossa mãe, que eu acho assim que ele é primoroso para ensinar a gente a entender os filhos que a gente tem. Então a gente precisa conversar com aquele espírito para saber a dor dele. Mas se a gente não for ouvir, vai passando, vai acumulando, e ele pode estar vivendo uma dor, né? Quantos de nós sabemos de acontecimentos, né? Vamos falar aqui, mas não vamos adentrar nesse assunto, de crianças que foram abusadas. Nós que chegamos na fase adulto, que vai repensar a vida, quantos de nós sofremos abusos? Quantos de nós? E fomos ouvidos? Não fomos ouvidos. Por medo de falar e a mãe achar que eu estou mentindo, o pai achar que eu estou mentindo. E as crianças estão aí. Não vou contar não, porque senão minha mãe vai me bater, vai achar que eu estou mentindo. Esse dia eu conversei com uma moça que ela disse que até os 13 anos
Ela foi abusada dentro de casa e falava com a mãe dela, e a mãe dela falava que era mentira. Até ela fazer 13 anos e resolver sair de casa. Então, a gente precisa, gente, está diferente, vamos ouvir. Precisa de diálogo, né? Chegar e falar assim, me fala, se você não falar, eu vou te bater. Isso não é diálogo. Gente, não é diálogo. Filho, filha, estou percebendo você tão triste. Vamos conversar? Começa a fazer desenhos com a criança, atividade, porque ela vai colocando para fora. De onde está aquela tristeza? Não adianta você falar assim, você tem que mudar seu pensamento, porque a gente fala que tudo é o pensamento. Tá, mas para eu mudar um pensamento, eu sei que preciso saber que pensamento que eu estou nele. Então, precisa de muito tato com as crianças, muito tato, né? Então, vamos lá. Muitos são os que reparam, os que encontram caído nas estradas da vida, denunciando na queda a sua flagrante necessidade de socorro imediato. Então, muitos de nós percebemos os que estão caídos na rua, né? O que estão longe de nós, que fala assim, nossa, aquele está com a cara triste, mas a gente não chega perto, mas eles estão precisando de socorro. Isso pode ser um vizinho, pode ser um familiar mais distante, que a gente observa assim, nossa, sua voz está tão diferente. E às vezes a pessoa não fala, mas o importante é a gente chegar e se colocar assim, presente. Eu estou aqui, precisa de um abraço, precisa de uma conversa. É o que a gente precisa fazer. Não é, como se diz, obrigar o outro a falar da dor dele. Não é. Mas é aquele diálogo constante, de chamar para um cafezinho, chamar para dar uma volta. Vamos dar uma volta? Lembrei de você, quer fazer companhia para mim? E fala que é para a gente. E aí a gente vai desenvolvendo esse cuidado com o outro. Aí fala que muitos são os que reparam, os que encontram caídos nas estradas, por aí. Poucos, no entanto, são os que conseguem enxergar aqueles que, embora estejam em pé, caminhando com relativo equilíbrio e aparentemente vivendo sem problemas, jazem profundamente caídos na intimidade de si mesmos. Eu falei que eu ia até comentar o exemplo que eu trouxe aqui, mas eu já trouxe o exemplo dessa pessoa que eu encontrei. Se olhava para ela, uma mulher super bem vestida, né, uma pessoa assim, com uma vestimenta bonita, com uma postura, né, elevada, mas que estava usando uma máscara, que por dentro, caídos na intimidade de si mesmos. Quantos, né? E aí a gente fala, quando a gente às vezes até julga, mas fulano, ele é rico, não deve ter problema nenhum. Vocês acham que o rico não tem problema, gente? Tem, e muito. Até o próprio ter muito dinheiro faz ele adoecer. Viver essa dor interna. Porque, às vezes, o ter muito dinheiro, ele não vive. Posso ir para tal lugar porque eu tenho que ter segurança. Não posso ir para lá porque alguém pode me sequestrar. Não posso fazer isso porque todo mundo vai falar. Então, tem sempre, né, acho que eu trouxe uma vez aqui de uma pessoa que eu conheci, que ele vivia totalmente dentro de casa, numa mansão lá no Serra, como chama? Lá perto de Nova Lima, naqueles lados lá, depois do Belvedere, indo para Vila da Serra. Um cara inteligente, um cara riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Não vou entrar em detalhes do que ele faz e que ele é dono nesse mundo aqui, ó, nesse mundo planeta, esse Brasil, e não sei se no exterior. Mas uma pessoa totalmente deprimida. Aí eu conheci uma pessoa que trabalhou um tempo com ele e que às vezes conseguia conversar com ele. E como que conseguia? Ela trabalhava lá. Ela fala assim, me fala o que você gosta de comer.
Aí ia fazer um prato de comida para ele, fazer um prato de comida que ele queria, ele morando sozinho numa mansão, mas vivia totalmente cheio de remédio. E essa pessoa falava assim: o meu medo é um dia eu acordar, porque ela trabalhava lá, ia lá todo dia, acordar e encontrar essa pessoa morta. Mas ele falava que se sentia totalmente sozinho, porque as pessoas só aproximavam dele por causa de quê? Do dinheiro. Então, ó, é esse que está caído na intimidade de si mesmos. Então, com todo o dinheiro, ele sentia um vazio, gente, de alma. Isso é um exemplo, né? É um exemplo. Então, nós precisamos estar com os olhos atentos para perceber aquele que está precisando da gente, que a gente pode ajudar, mas sem ficar assim: olha, eu estou te ajudando, viu, Mércia? Porque um dia, se eu precisar, você sabe, eu estou fazendo. Não. A verdadeira caridade, ela não exige, ela não pede. Né? Por isso que o capítulo que a gente está estudando, o item, está no qual capítulo? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê à direita. É fazer, sem querer retorno. E aí fica o convite para a gente faz pensando no retorno, né? A gente tem que ver, porque a verdadeira, essa caridade, gente, de querer retorno, ela não acrescenta em nada na nossa vida espiritual. Pode ser bom eu querer essa caridade, porque lá na frente eu quero... eu tenho um filho que está com 12 anos. Então, eu tenho feito isso com uma pessoa que é dono da escola ou de um trabalho. Vou fazer isso para ele porque futuramente quem vai dar um lugar na empresa para o meu filho vai ser fulano. Isso é troca. Isso não é caridade. Né? Caridade é quando a gente faz desinteressadamente, quando a gente quer auxiliar com o nosso melhor. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? O infortúnio oculto não possui endereço apenas e tão somente no casebre onde a necessidade material se instalou de maneira inapelável. Então, porque aqui está falando que esse infortúnio oculto não diz respeito só à falta das coisas materiais. Diz respeito também às questões da falta moral, que a pessoa está precisando de erguer-se, de ter bom ânimo. Então, ela precisa de quê? Receber uma boa palavra, receber um conforto, receber a verdade, mas não a nossa verdade. Sabe, eu acho, porque a gente é mestre no acho, né? Eu acho. O que a gente precisa levar, lembrando o quê? Vamos lembrar porque a gente já tem conhecimento do evangelho e da doutrina, não temos, gente? Então, se temos o conhecimento do evangelho e da doutrina, o que a gente precisa levar para o outro? Qual verdade? Qual a verdade que vamos levar para o outro? A do evangelho. Não é eu acho. Porque eu acho, a gente acha um tanto de coisa errada, né? Se eu fosse você, eu ia fazer assim, tá? Se eu fosse você, eu não faria isso. Mas eu não sou o outro. Eu nem sei da história do outro, e aí vou julgando, vou condenando. Então, a gente pode, assim, lógico que você não vai ficar assim. Deixa eu te falar, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo tal, Jesus falou isso. Não é isso. Não é levar conceitos prontos, é levar daquilo que eu estou aprendendo no Evangelho e que eu divido. Olha, essa situação, o que eu tenho aprendido é que a gente precisa perdoar. Aí outra vai falar assim: nossa, mas você vem falar para mim perdoar? Não, eu não estou falando não, quem falou isso é Jesus. Mas a gente precisa esforçar para. Vai ser fácil? Fácil não vai ser, mas é possível, desde que eu trabalhe para isso. E aí, lembrando, né, a fala de Joana de Anjos, que ela fala, quando a gente fala que está difícil,
É porque a gente não quer fazer. Joana de Ângeles fala isso. Quando a gente fala que está difícil, é porque eu não quero fazer. Por que eu não quero fazer? Porque dá trabalho. E a gente quer mudar, quer se transformar na folga, no à toa, não tem jeito. Pede de nós trabalho, esforço. Até quando a gente fala assim, gente, eu sou uma pessoa que eu falo muito palavrão. Para me mudar se eu quero mesmo, como que é o trabalho, gente? Evitando. Aí você chega no final do dia, nossa, não estou dando conta, eu falava 10 palavrões, estou falando 9. Houve um esforço, gente? Houve. A gente precisa aprender a valorizar os passos que a gente dá. Mas como saiu do 10 para o 0, aí eu falei, é difícil, viu? Não dá não, isso é para Jesus. Isso é para a Madre Teresa. Não, é para nós também. Porque a gente precisa lembrar que existe um planejamento reencarnatório que nós planejamos e assinamos embaixo que iríamos dar conta. Já pensamos nisso? É um contrato, é igual quando você faz uma prestação, pelo menos devia ser assim, né, gente? Vou lá comprar um carro, comprar uma televisão, comprar um banco 10 vezes. A gente não assina um contrato? E eu vou pagar. Eu tenho que ir pagando aos poucos. Então, quando a gente faz um planejamento, nós assinamos, vamos dar conta. E às vezes a gente quer pedir até mais do que dar conta, insistimos. Então a espiritualidade fala, então tá, você está achando que isso aqui é pouco, né? Porque a gente se acha o bom, o bonzão. E aí quando a gente vai vivendo, chega a situação e a gente começa a reclamar. Ó dia, ó vida, ó azar, né? Começa a reclamar. Gente, nós concordamos. Então vamos lá. Ele igualmente se encontra no domicílio espiritual de milhares de criaturas. Os infortúnios ocultos encontram em milhares de criaturas. Que somos nós, todos nós aqui. Então a gente precisa ver qual que é o nosso infortúnio. A gente gostaria que alguém nos acolhesse, ouvisse, e lembrando de ouvir, né, no Evangelho fala que a coisa mais difícil que tem é a pessoa nos ouvir. A gente fala muito, mas ouvir o outro, a gente ainda tem muita dificuldade de ouvir. A paciência é o que mais precisamos desenvolver. Mas o que menos temos é paciência com as pessoas. Então, fala no domicílio espiritual de milhares de criaturas, que a fim que possam continuar enfrentando as dificuldades da existência, mendigam uma palavra de coragem dos lábios capazes de proferi-la. Olha bem, gente. Falar que a gente mendiga, que tem gente que está à nossa volta mendigando uma palavra. E Jesus nos traz, né, naquela passagem da pesca, multiplicação dos pães, eu sempre confundo. Quando ele fala, né, para os discípulos, que falam assim, mestre, olha o tanto de gente precisando de comida aí. O que nós vamos fazer? Tem que mandar esse pessoal embora, já está tarde da noite. Jesus, não. Que tendes de comer? Porque ele fala que nós temos algo para dar de comer àqueles que estão sedentos de fome. Jesus trouxe a parábola, uma história contando, né, trazendo a passagem, falando de pães e peixes, alimento material. E que Jesus convida para que os discípulos entendam que o que eles estavam precisando ali era também do alimento espiritual. E ele fala, que tendes? Aí eles falam, tem 2 peixes, 3 pães, alguma coisa assim, eu não sei a quantidade. Mas convidando a cada um deles, o que você tem no seu coração para oferecer para eles? Acalma. Eles falam, pede para eles sentarem aí, nós vamos alimentar.
Então é isso aí, ó. Mendigam uma palavra de coragem dos lábios capazes de proferi-la. Eita. Graças a Deus que ele está aqui. Importante. Por detrás de uma pessoa socialmente bem posta e por vezes trajada de bom gosto, com bom gosto, pode se esconder alguém que anseia por encontrar quem lhe estenda o óbolo de sua fraterna compreensão nas grandes lutas psicológicas que sustenta praticamente a sós. Não vou comentar isso, que é o caso que eu trouxe desse senhor riquíssimo, riquíssimo, e que tinha um vazio na vida. É isso aí. E o pouco que essa pessoa conversava com ele, ela ficava assim, compadecida de tanta dor que ele trazia e as coisas que ele vivia pelo interesse que as pessoas tinham na pessoa dele. Né? Então, ele era essa pessoa, toda trajada com bom gosto, pessoa socialmente na vida, mas que trazia a sua dor. O caído na estrada, na parábola do bom samaritano, não é apenas aquele que foi vítima dos salteadores que lhes deixaram o corpo coberto de feridas. Então, mostrando que o caído não é só aquele que está lá na rua, que assaltaram ele. E mesmo esse assaltado na rua, o convite é de acolher. Porque às vezes a gente fala, bem feito, o que ele estava fazendo essa hora na rua? Bem feito, porque ele foi em tal lugar. Gente, a gente precisa é ter compaixão. Fazer uma prece na hora, elevar o pensamento na hora. Isso é o que a gente pode estar contribuindo, né? Neste momento, ele pode estar ao seu lado, na roupagem de um familiar, um amigo mais próximo, à espera que venhas a ser para ele o que o bom samaritano foi para a vítima anônima, que desavisadamente descia de Jerusalém para Jericó. E esse descer de Jerusalém para Jericó, os Espíritos nos trazem, né, ampliando o entendimento da passagem, que esse descer de Jerusalém para Jericó é quando a gente muda a nossa sintonia. Passamos por dificuldades, por momentos desafiadores, por dores, por conflitos existenciais e que são necessários. Temos sentimentos de medo, de raiva, de tristeza, mas quando a gente sai de uma sintonia e baixa a nossa sintonia, é esse sair de Jericó, baixando a nossa sintonia. Por isso a necessidade da vigilância de pensamento, o tempo inteiro, gente, 24 horas por dia. Porque às vezes a gente acaba se envolvendo com sentimentos, né? Com pensamentos que nos são característicos e a gente acaba vivendo deprimido, na ansiedade, depressão, né? E por aí vai. Muitas vítimas de suicídio, se contentassem pelo menos com quem pudesse lhes ouvir em desabafo, demonstrando algum interesse pela sua felicidade, não chegariam à prática do gesto extremo em que deliberam fugir aos conflitos que lograram dividir com alguém. Gente, isso é tão sério. Eu tive a oportunidade de conversar com duas pessoas, duas mães, que tiveram os filhos nessa condição de suicidas. E todas duas naquela questão assim, amanhã eu vou conversar com você? Amanhã. E amanhã eles se suicidaram. Então, eu lembro uma que ela falou, quando a gente conversou sobre isso, a gente estava no assunto, ela falou, gente, eu vou dar meu depoimento. Não deixem de ouvir seus filhos. O dela era um rapaz, era um adolescente,
que vivia no quarto fechado, e ela falava, vou deixar para lá. Não quer conversa? Ele pode não querer conversa, mas todo dia que ele estiver lá, vai lá. Bom dia, meu filho, boa tarde, boa noite. Ah, lembrei de você, trouxe um copo com água, ponto. Às vezes ele não quer conversar, mas ele precisa sentir algum interesse de alguém pela sua felicidade. E não é assim, ó, você está reclamando de quê? Você tem carro, comida, tem roupa e você está assim? Não vou fazer nada. Vamos lembrar que é um espírito que traz profundas dificuldades. E um outro foi onde no prédio que eu morava, que aconteceu também a mesma coisa. Quando a senhora veio conversar comigo depois, e ela falando que teve à noite, o filho dela falou, mãe, estou precisando conversar com você. E eram umas 10, 11 horas da noite. Ele ligou, eles moravam no mesmo prédio, ela no terceiro e ele no segundo. E ele falou que ele precisava muito conversar com ela. E ela não foi, que ela falou que já era tarde. No dia seguinte, quando ela foi lá, encontrou ele morto. Então, gente, não é para deixar para depois, porque a gente não sabe da dor. Não sabe. E nós precisamos interessar pela felicidade do outro. Não é que a gente vai viver a vida do outro, mas é ouvir. A gente vê nos atendimentos fraternos, quando a pessoa chega desesperada, e a gente deixa ela falar um tempo. Primeiro que a espiritualidade já é tão sábia que na hora que a gente lê o evangelho no início, já sai a resposta para a pessoa. Ela falou, nossa, acho que eu nem vou falar nada. O evangelho abriu. Eu falei, o evangelho abriu? Não, você buscou o que você queria, não foi? Você encontrou o que você queria. Vem as respostas dos Espíritos no evangelho. E aí, quando ela fala, às vezes a gente fala o mínimo. Aí ela fala, nossa, isso tudo que eu falei alto, parece que antes eu não estava me ouvindo. Então, às vezes, a pessoa não quer que você fique... Porque a gente fala assim, o que eu vou falar para a pessoa? Se ela falar que ela está triste, que ela está isso, está com problema. Você não tem que ter resposta pronta, não. É acolher o coração daquela pessoa, ouvir e pedindo, Senhor, que eu seja um instrumento. Ponto. E se a gente quer, as palavras vão chegar na nossa boca, gente. Chegam. Mas, para isso, eu preciso manter uma sintonia 24 horas no bem. Não é no que é o bom. Porque, às vezes, o bom, para mim, é viver desviado das leis de Deus. Agora, o que é o bem é aquilo que está em consonância, em concordância com as leis de Deus. Os infortúnios ocultos da alma são indefinidamente mais numerosos do que os infortúnios ocultos relativos à carência de ordem material. Nesse sentido, no mundo atual, vive-se uma verdadeira calamidade. Isso eu trouxe no início, né? São as calamidades que a gente vive hoje. Muita miséria, muita fome, mas também muitas pessoas em desespero íntimo, muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas ansiosas. Hoje a palavra, né, a ordem do dia é ansiedade, né, gente? Mas ansiedade, por que a gente vive tão ansioso? Por quê, hein? Quem quer falar aí um pouco? Por que estamos tão ansiosos? Preocupados com amanhã. Isso. Aí a gente fica ansioso, né? Então, preocupado com amanhã se eu vou ter. Mas a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Preocupados com amanhã, em vez de viver o hoje. No Evangelho fala, né? Observai os pássaros dos céus. Os passarinhos, eu achei engraçado, uma vez eu ouvi, e vou trazer aqui para vocês, talvez eu já tenha trazido. Alguém já viu passarinho ansioso indo no psicólogo, terapeuta? Já ouviu falar? Ó, tem uns passarinhos lá em tal lugar. Gente, eles fazem o trabalho deles todo dia. O que é o trabalho deles todo dia? Voar. O que eles fazem no voar?
levam sementes, trazem sementes, jogam sementes, defecam sementes, não é? Esse é o trabalho do passarinho. E o nosso é o quê, gente? Semear sementes do nosso coração para o outro, onde existe a dor. Esse é o nosso trabalho. Aprender a amar ao próximo. Esse é o nosso trabalho. Se fizermos todos os dias essas reflexões, e Santo Agostinho nos convida, conhece a ti mesmo. Ah, estou ansioso. Começa a observar. Por que você está ansioso? Olha no final do dia. Será que eu fiz tudo que eu podia fazer ou não fiz? E a gente precisa ir se perguntando de onde essa ansiedade. Tem gente ansiosa que não sabe nem por quê. Estou ansioso. Ah, não sei, estou ansioso. Então, você tem que começar a se observar. Ansiedade é de quê? E, às vezes, quando ele falou ali que a gente quer ter, né? Pelo ter, a gente precisa compreender o que a gente tem. Cada um planejou viver num ambiente reencarnatório, numa ambientação, no meio social, que vai atender às minhas necessidades do espírito. Então, se eu sou uma pessoa muito orgulhosa, que quando eu subo num tijolinho, eu me acho melhor do que todo mundo, que eu tenho poder se eu tenho um carro melhor do que o vizinho. Não adianta ficar lutando por um carro lá na frente, porque ter esse carro melhor vai ser a minha queda. Gente, não quer dizer que a gente pode trabalhar e conseguir carro novo, hein? Mas, às vezes, a gente luta tanto por uma coisa que vai ser para me perder. Sabe aquelas pessoas que a gente fala assim, nossa, fulano, ele é tão orgulhoso, ele é tão... gosta de ostentar uma vida que, às vezes, ele nem tem. Imagina se ele ganhasse na loteria. O que vai ser? Vai massacrar todo mundo. Não é generalizando, tá? Mas eu falo assim, cada um que se conheça e vê, se eu tiver isso na minha vida, vai ser bom para essa personalidade que eu estou hoje ou vai ser um bem? Aí a gente fala, não, se eu ganhar dinheiro, eu vou construir um orfanato, um asilo, não é isso? Uma casa espírita. Uhum. Isso é bom para minha... como fala? Desencargo de consciência. Vai ser um bem se eu viver trabalhando nesses lugares. Eu visito, vou lá conversar com os idosos, com a criança, participo das atividades da Casa Espírita, ótimo, isso é um bem. Estamos dispostos a ganhar na loteria para isso? A gente tem que pensar, né? Estende, sim, o pão ao faminto, o agasalho ao despido e o remédio ao doente. Mas, tanto quanto seja possível, aproxima-te do irmão entristecido, que não raro vive debaixo do mesmo teto. E sem que ele tenha necessidade de algo pedir-te, toma a iniciativa de oferecer a ele migalhas do teu amor. Emmanuel fala nessas migalhas de amor. Quando eu estudei sobre essa passagem, né, da multiplicação dos pães, nós trabalhamos muito em cima de um texto que chama migalhas de amor, que nós temos para oferecer, que não existe ninguém de nós que não tenha algo para oferecer. Então, que a gente não espere que o outro venha nos pedir, mas que para que a gente possa oferecer a nossa migalha de amor para o filho, para o marido, para o irmão, para a companheira, aquele que trabalha com a gente, eu preciso estar atento. Eu preciso estar aberto a aprender a amar e, como nos traz Emmanuel no início, considerarmos-nos uns aos outros como irmão, para alcançarmos esse reino de Deus, que é a felicidade, que é a paz de consciência de dever cumprido. E é só a caridade, só. Não tem outro recurso. Porque no Evangelho fala, não é fora da religião. Ah, só quem está na minha religião é que se salva. Ah, só quem tiver no Espiritismo é que se salva. Não. Fora da caridade não há salvação. O único
recurso é a caridade, né? E agora, gente, eu quero encerrar. Deixa eu ver se tem até alguma coisa aqui. Ah, exatamente. Eu ia até ler pedaço por pedaço para a gente ir conversando um pouco, mas o tempo não vai dar. Aí eu só vou começar com essa parte, que é justamente o capítulo dos infortúnios ocultos, que fala o seguinte. Primeiro fala aquela parte lá das calamidades que a gente vive e nosso impulso generoso, né, que vem falando. E aí vem contando a história, porque nada melhor do que a gente trazer um exemplo vivo que os Espíritos nos trazem a respeito do que é a verdadeira caridade, né, dentro dos infortúnios ocultos. Então, começa assim, e eu vou continuar a passar pela história. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora tão bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecido, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde ela vai? E aí continua a história falando que ela entra numa casa de sórdida aparência, uma casa muito simples, muito pobre. Lá encontra uma família com a mãe, com as filhas, e que estão passando necessidades. Porque o pai que está no hospital, que é o provedor da família, e a mãe não pode sair porque está cuidando das crianças, inclusive com o bebezinho de colo que precisa de leite. Então, esta senhora sempre está ali, passa para saber o que elas estão precisando materialmente. Então, fala que aquelas crianças não estão ali pedindo, elas não ficam na rua pedindo. É uma família que passa por um infortúnio oculto. O pai está doente no hospital. Então, ela vai naquela casa, leva o que eles necessitam de comida e conversa com a mãe, com as crianças e leva notícia para o pai no hospital para acalmar o coração desse pai que também está aflito. E aí fala, quem é esta mulher? Quem é ela não importa, se é espírita, se não é espírita, o que ela faz na sociedade, qual que é o trabalho. Mas eles falam que não importa, porque é um anjo dos céus que existe para ajudar as pessoas. Que ela sempre deixa o carro dela afastado, né? Eu falei carro, mas não sei lá, não fala em carro não, né? Ela deixa alguma coisa lá fora, onde tem carregado de alimentos para matar a fome de todos aqueles que ela encontra naquele lugar. Então, fala que quando ela volta para casa, que ela fala, dei o meu giro, e, né, por onde ela passou, e volta para casa tranquila, porque ela acalentou aquelas pessoas que estavam precisando de ajuda. E aí fala, uma teia de bênçãos da espiritualidade recai sobre ela, sobre o trabalho. E que ela leva uma filha, para quê? Para que a filha possa aprender, gente. Aprender o que é fazer o bem, o que é ir ao encontro do infortúnio das pessoas. E aí a filha fala assim, mãe, me dá dessas coisas que você está trazendo para me dar para as pessoas. Ela fala, não, se eu passar para as tuas mãos o que eu trouxe, quem está fazendo a caridade sou eu, material. Aprenda a fazer as coisas com as tuas mãos. E antes ela fala, você me ajudando a tratar os doentes, né, que eles estão precisando de ajuda, e com certeza ela faz outros, segue a mãe outras vezes, ela está aprendendo o quê? A conversar. Leva no asilo, conversa com o vovô e a vovó lá, aprende que tem velhinhos que não gostam que sejam chamados de avós, leva para aprender. E fala, e faça coisas com as tuas mãos, alguma coisa com a tua mão, para você doar daquilo que você está fazendo. E aí ela volta para casa e fala que ela continua a vida dela, porque ela era uma mulher da sociedade do mundo.
mas que ninguém sabia. Ali ela ia com traje simples para não ofender, não ostentar quem que ela era. E aí fala que um dia aparece uma daquelas crianças que ela ajudava, aparece na casa dela vendendo trabalhos para ganhar um dinheiro. Aí elas se reconhecem e ela fala com a menina: silêncio, não digas a ninguém. Porque a menina foi ver onde que ela morava. Foi ver, não, foi vender e viu onde que ela morava. Então, o convite, gente, é doar-se, fazer alguma coisa para o outro. E um convite que, para mim, é primordial. Ensinar as nossas crianças, gente, a fazer o bem. Ah, tadinha. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar: ah, mas levar no asilo, ela vai ficar triste de ver os velhinhos. Não, mostra para ela, esses velhinhos estão aqui porque muitos, não generalizando, que cada caso é um caso, foram abandonados por nós. Estão ali precisando de um abraço, de um carinho. Ensine, faz alguma coisa, né? Alguma coisa que faz com tampinha, que faz com latinha, que faz com garrafa PET, leva para estas pessoas. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, mas não. Primeiro, né, gente, que é trabalhoso. Eu sentar com uma criança, ensinar ela a fazer alguma coisa, ou que seja jovem, que seja, né, qual idade for, para levar. Ah, não, final de semana, me poupe, né, gente? Me poupe. Eu tenho que ficar o dia inteiro sentada assistindo televisão. Vamos sair de nós em benefício do outro. Os jovens, lá na Fundação, nós começamos num projeto agora, que de 2 em 2 meses, porque os jovens não estão acostumados, se for todo mês, ele acha que o mundo está acabando, né? Por quê? Nós não ensinamos aos jovens a estar com o outro, mas graças a Deus começou um trabalho com eles, e eles estão amando. De 2 em 2 meses, tem uma casa, um lar de idosos, que eles vão, levam o violão, tocam violão, levam lanche e lancham com eles. Aí outro dia eu fui lá, tinha uma senhorinha lá falando assim: não, estou com saudade do fulano, fala com ele que eu mandei um beijo. Cheguei lá e falei: olha, já assumi o compromisso, que fulana está com saudade de você. E aí é o trabalho que acontece. Então vamos ensinar as crianças, né? A verdadeira caridade, né? E que comece talvez, vão doar seus brinquedos, começou a ganhar brinquedo, vão pegar alguns brinquedos, não precisa estar estragado, né, gente? Vão pegar alguns brinquedos e levar. Ah, você ganhou uma boneca, então nós vamos passar uma boneca, né? Jogar fora, não vamos passar uma boneca para o outro. É um carrinho, ganhou um carrinho, vamos doar o outro carrinho. E assim começa, né? Esse trabalho da caridade. Então, gente, é isso que eu quis trazer para nós, que possamos pensar muito nesses infortúnios e o tanto que a gente pode ajudar, principalmente começando pela prece. Sintoniza com aquela pessoa que você percebe dentro de casa que está precisando e faça a caridade da prece. A caridade da prece. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Bom? Boa noite para todos, uma boa semana. Obrigado, Lúcia, por mais uma palestra maravilhosa, né? Um estudo aí, que nós possamos refletir, né? No que nós ouvimos. Mas igual realmente, em questão de diálogo, eu trabalho na área de saúde. E realmente como as pessoas estão carentes, porque realmente a gente quer falar. Às vezes o outro está conversando, a gente está pensando no boleto, no cartão de crédito, não está ouvindo o outro. E realmente as pessoas chegam, às vezes na hora que eu vou atender, eu trabalho no laboratório, a pessoa desabafa. Às vezes em casa elas não conversam mesmo, não tem diálogo, né? Às vezes é timidez, não sei o que é. Mas conversam e desabafam, assim, a cada história que a gente ouve. Realmente, ouvir é caridade. Para atacar, né?
certeza. Então, nós vamos despedir dos nossos irmãos do YouTube, agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui. Graças a Deus, nós optamos por estar aqui ouvindo esses ensinamentos, que todos possam retornar aos lares em paz, que possamos retornar aqui na próxima terça-feira para aprendermos cada dia mais e colocarmos em prática os nossos ensinamentos. E obrigada a todos aqui presentes, tanto encarnados como desencarnados.